Bem, gente, hoje vamos atravessar o Atlântico e desembarcar em Portugal, mais precisamente em Santarém. Pois é, eu sei que você pensou na nossa cidade brasileira aqui no Pará, mas não. Santarém é um distrito de Portugal, pertencente à região histórica do Ribatejo, com uma população de mais de 400 mil. Possui um interessante centro histórico, repleto de monumentos góticos, com ruas pouco movimentadas, sendo um lugar perfeito para visitar. A cidade situa-se no planalto formado por 7 colinas, delimitadas por um meandro do rio Tejo. Nossa convidada reside exatamente nesta linda cidade. Ela é escritora, funcionária pública, terapeuta holística. Hoje conversaremos com Lídia Palminha, tendo como pseudônimo em suas primeiras obras o nome de Litas Ricardo. Escreve desde muito jovem. Com o tempo, a escrita levou a perceber a energia que conduz à evolução espiritual. Escrever para Lídia é como respirar, além de ser o seu refúgio. Segundo ela, é abstrair o cansaço do dia a dia, bem como de outros sentimentos negativos. Considera o contato com as pessoas parte de sua inspiração, que faz com que cada palavra flua naturalmente e sem esforço. Sua citação favorita é do escritor e poeta português Fernando Pessoa, que diz assim: o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Curte aí! Oi, gente, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, que vocês estejam todos muito bem. Primeiramente, eu gostaria de enviar um abraço bem caloroso aos nossos amigos portugueses. Isso, porque hoje a gente vai atravessar o Atlântico e conhecer um pouquinho de uma ilustre cidadã portuguesa, Lídia Palminha. Antecipadamente, Lídia, queríamos agradecer a sua atenção, o seu carinho em atender aqui o nosso pedido e nos conceder essa brilhante entrevista que tenho certeza que você que nos acompanha irá gostar bastante. Nós temos sim um público português e a gente agradece imensamente, inclusive uma querida amiga também, Judite Poças, que foi uma das primeiras inscritas aqui do canal, e ela perguntava a questão do horário, pela questão do fuso horário. Então, um beijo a todos os portugueses, um beijo a todos os brasileiros. Sabemos que Portugal abraça muitos dos brasileiros que residem aí. Então, a nossa gratidão eterna. Mas, antes de passar a bola para a Lídia, não se esquece, a gente pede a você para se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você é inscrito, compartilhe o vídeo, divide, gente, para que chegue a mais pessoas, para que esse canal cresça e vocês possam estar junto nessa ascendente, vamos dizer assim. Não se esquece também, curte o vídeo, deixa seu like, tá? Aciona o sininho de notificação, porque toda vez que a gente está postando vídeo novo, vocês estão sendo notificados, isso dá um engajamento aqui à plataforma, e a plataforma começa a recomendar mais e mais. Como foi o vídeo que lançamos sexta-feira, que foi a resenha de um livro maravilhoso, A Conquista da Paz, de Eliana Machado Coelho, que feita pela nossa querida Adélia Ioyama, que é uma parceira aqui já do canal, e a gente agradece muito, tá bom? Então, se você ainda não viu o vídeo, corre lá, vai ver. E se você é uma leitora assídua, ou um leitor assíduo, gosta de dividir, resenhas, dicas de leitura, faz um vídeo aqui e manda pra gente, tá bom? A gente vai adorar muito e agradecer
bastante. E tem uma coisa que eu quero avisar aqui de antemão com essa entrevista que a Lídia vai nos passar. Está vindo aí o nosso novo livro, lançado pela editora Boa Nova. Isso aí, você que estava esperando, eu falei que ia ter novidade, não é? Então aí, o nosso novo livro está chegando quentinho aí do forno, tô doida para ver, para que chegue até vocês. O nome é Filhos da Esperança, edição da editora Boa Nova e distribuidora. Tenho certeza que você vai gostar, é um livro que vai lhe tocar bastante, mas a gente vai conversar muito sobre ele ainda. É só para deixar aí no ar, tá bom? Mas agora vamos conhecer um pouco mais a nossa querida entrevistada, Lídia Palminha. Ela vai se apresentar para vocês agora. É com você, Lídia. Olá a todos nós que estamos neste momento agora e que virão posteriormente. O meu nome é Lídia Palminha, eu tenho 48 anos, resido no outro lado do Atlântico, numa cidade com o nome de Santarém, em Portugal. Sou funcionária da Administração Pública e estou neste momento aqui com uma imensa gratidão em mim, uma coisa, uma profunda honra, Gozete, por se ter lembrado de mim, da minha pessoa, como eu costumo dizer, da minha humilde pessoa, da minha simplicidade de ser. Muito, muito grata. É muito bom ser acolhida, se é por nós, portugueses, é por vós também aí desse lado. E felizmente, tenho sido muito bem acolhida. Gratidão imensa por isso. Questiona como é que eu entrei na minha vida artística. Eu vou dizer que, se calhar é um clichê, mas algo já estava em mim desde que nasci, não faço ideia. No que respeita a escrever, foi realmente na sequência de um dia horrível que aconteceu na minha vida, que foi a perda do meu pai aos 6 anos de idade. Foi nesta perda, e estávamos em 1978, em que eu, não tendo condições, por diversos motivos, se calhar a consultas, psicologia e etc., agarrei-me aos 9 anos a escrever. Escrevia textos muito tristes, de profunda dor, mas ao mesmo tempo eram gritos de alma sofrida, mas era a minha forma de exteriorizar aquilo que eu realmente tinha em mim. Eu costumo agradecer imenso ao meu pai e ao meu avô maternal, porque foram 2 homens incríveis na minha vida. O meu pai, porque ele começou a ensinar-me a escrever e a ler, tinha eu perto dos 4 anos. Era algo que ele fazia questão de me ensinar. Se há presságios, se calhar ele tinha o seu presságio, não é? E depois tinha o meu avô, porque a partir do momento em que ele parte, eu tenho aqui muita interação com o meu avô, um poeta, um homem que, sem saber ler nem escrever, ele inventava textos, uma coisa incrível, e puxava muito por mim. Então, quando íamos trabalhar na agricultura, porque eu adorava estar com ele e acompanhá-lo, e estava muito mais gente à volta, ele fazia questão de começar a cantar no que se chama a desgarrada. Ele fazia um verso e eu ia e fazia o outro, e ele acabou por puxar também muito por mim. Foi perto dos 9 anos que eu começo então a exteriorizar esta dor em palavras. E fez de mim e construiu-me, por assim dizer. Então, este percurso de começar a escrever levava-me também a fazer alguns contos, e só mesmo aos 40 anos é que eu começo a despertar para dar a conhecer ao mundo aquilo que eu faço
que eu fazia com muito, muito amor, porque escrever para mim não só era terapêutico, como também passou a ser uma companhia que eu tinha. Ao construir as minhas personagens, eu estava sempre demasiado e muito bem acompanhada, e realmente passei noites e noites em que escrevia, muita coisa deitei fora, muita coisa aproveitei, e de um dos contos que eu fiz, tinha 13 anos, lancei o meu primeiro livro em 2014. De outro que eu construí aos 16, eu lanço o meu segundo livro, O Valor da Vida, e em 2019 o meu primeiro livro de textos poéticos. Uso o pseudónimo de Litas Ricardo como homenagem a uma sociedade, a uma comunidade maioritariamente de idade, que era exatamente na terra do meu avô materno. Não da minha terra onde eu vivia, mas da terra onde realmente eu passava os fins de semana e as férias após os meus 6 anos. Eles tratavam por Lita, às vezes com a pronúncia ia a Litas, e quando em 2014 eu mostro a primeira vez algo feito por mim a alguém, e esse alguém diz que está maravilhoso e para eu seguir em frente, eu senti naquela altura que colocar Lídia não fazia nenhum sentido. Com o tempo eu percebi que foi a homenagem a esta comunidade, porque tudo aquilo que eu escrevia lá, numa terra, numa localidade que se chama Casal do Freixo, que pertence ao Landal, na zona oeste. Eu estou no Ribatejo e esta zona que eu estou agora a falar é na zona oeste. Foi a melhor homenagem que eu consegui fazer a esta comunidade que me deu tanto amor e tanto carinho após este momento tão difícil da minha vida. Por outro lado, eu percebi também que a escrita era honrar realmente aquilo que o meu pai tinha deixado. Portanto, fazia sentido deixar os meus sentimentos devidamente em obra, e quanto a isso, acho que fiz o meu melhor. Acredito que sim. Que bonito, Lídia. É sempre bom quando a gente tem a família, né? Alguém que a gente possa deixar, né? Esse orgulho, não esse orgulho vaidoso, mas esse orgulho que nos faz levantar e seguir adiante, né? Parabéns pela sua brilhante carreira, né? Pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Isso é que é importante. Mas, Lídia, se fala muito sobre sabedoria e conhecimento. Eu acredito que há diferenças, mas eu queria saber de você. O que é que você acha? Há diferenças? E se há, qual seria essa ou essas diferenças? Gisete, realmente há uma diferença. Para mim, há uma diferença entre a sabedoria e o conhecimento. Eu entendo que posso conhecer muita coisa. Há pessoas que têm um conhecimento acima da média. Tudo o que leem conseguem fixar conhecimento. Mas, para mim, a sabedoria está no aplicar o conhecimento. Do que é que me vale eu conhecer mestres, teorias, equações, lições de vida, se depois, no dia a dia, eu não consigo ter a sabedoria de as aplicar? Eu fiz-me esta pergunta muita vez e a resposta ficava sempre no vazio. Porque, para mim, Lídia, é preciso, é importante conhecer, mas a verdadeira sabedoria está no aplicar no dia a dia aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós aprendemos. Por isso a vida é uma excelente lição de vida, porque efetivamente ela proporciona-nos tantos obstáculos
E esses obstáculos só vêm testar a nossa capacidade de colocar sabiamente em face de cada um aquilo que nós conhecemos. É por isso que eu digo tantas e tantas vezes, o que me define não é a minha história de vida, mas é sim aquilo que eu faço com a minha história de vida. O que me define não é aquilo que eu aprendo nos livros ou que aprendo com experiências dos outros, mas aquilo que eu faço na minha vida diária com tudo isso, com todo esse conhecimento. Para mim, essa é a verdadeira sabedoria. E muitas vezes nós estamos a viver, ou pelo menos eu sinto que estou a viver, numa cultura, numa sociedade em que o que importa é adquirir conhecimento, conhecimento, conhecimento. Mas depois fica a sabedoria de aplicar o conhecimento que se adquire. Portanto, para mim, entre o conhecimento e a sabedoria há um abismo. A não ser que realmente esse abismo seja preenchido com as atitudes e os comportamentos diários que efetivamente resultam dessas experiências. A sabedoria de aplicar o conhecimento. Perfeito, Lídia. Concordo com você em gênero, número e grau. Acredito que sim, que essas diferenças aí. E é interessante, gente, que a gente tenha isso em mente para que a gente possa, sim, buscar o conhecimento, para que depois de uma maturidade a gente possa ter a sabedoria que Lídia falou aí tão bem. Lídia, como você analisa a evolução da literatura junto com a tecnologia? Sabemos que a tecnologia está em todas as áreas e não é diferente no meio literário. Hoje temos os e-books, os audiobooks, que chega para a gente de uma maneira, né, fantástica. E essa tecnologia que ajuda o autor a ficar mais próximo do leitor. O que é que você acha? Como você analisa essa evolução que se deu? No que respeita à evolução da tecnologia junto da literatura, eu tenho a dizer, e é uma opinião muito própria, está bem? Aliás, não posso nem de forma alguma dar a opinião de outras pessoas, porque não seria eu. E na minha opinião, esta evolução está muito positiva. Eu, desde que toda esta situação pandémica aconteceu e que nós estamos na nossa casa, eu não me considero presa, vou ser honesta. Eu tenho sempre algo e estou sempre em evolução, em conhecimento, não consigo parar, não há como. E desde que tudo isto começou a acontecer, que eu tenho participado em eventos culturais, literários, que eu não iria participar sem realmente esta situação acontecer, porque elas não iriam acontecer. Eu acho, é aquilo que eu sinto, que a internet estava a ser muito usada de forma um pouco negativa. E de repente há algo que acontece e que nos coloca em casa e encontram-se veículos incríveis que permitem que a literatura chegue às nossas casas. Eventos que eu tenho participado onde está Portugal e outros países, tenho conhecido pessoas maravilhosas, vozes incríveis nestes eventos, incríveis. Às vezes lamento até nem conseguir participar mais, mas se não fosse realmente esta evolução tecnológica, nós estaríamos muito mais isolados. E esta evolução tem-me permitido conhecer pessoas lindíssimas, entrar em grupos que têm sido feitos, onde se expressa, onde se declama poesia, prosa, de uma forma incrível. Portanto, a única coisa que eu posso dizer é que
eu vejo esta evolução como algo realmente muito, muito positivo e espero de facto que vá continuando a evoluir, Eu adoro os eventos presenciais, eu adoro conhecer, abraçar, estar, mas sem dúvida nenhuma que neste momento, para mim, tem sido uma grande mais-valia esta evolução. E fico feliz porque os recursos existem, eles devem de ser usados para o bem. E neste momento esta evolução está a ser usada para aquilo que eu sinto, que é o bem, onde eu me encontro tantas e tantas vezes. E é maravilhoso. Exatamente, Lídia. Eu partilho, né, dessa sua mesma opinião, onde muitos de nós ainda utiliza, né, os meios, a tecnologia que a gente tem hoje para saber de muita fofoca, de muito, sabe? E também de contaminar, às vezes, essa rede social que a gente chama, muito ódio, né? Destilando muito veneno. E a gente tem tanto conteúdo bom, gente, tanta coisa boa que a gente poderia trazer para a nossa vida, para a nossa existência, mas isso é uma opção e você pode optar por isso, né? Nunca é tarde demais. Isso é bom saber. Então, muito bem colocado. Lídia, Lídia, o seguinte, os romances, né, eles são marcados por esse turbilhão de sentimentos, uma hora está amando demais, outra hora odeia demais, existe aí essas questões passionais que a gente vê, que são narrados, né, que nos rodeiam, faz parte, né, da nossa vida. Por quê? Porque a arte imita a vida, ou a vida imita a arte, enfim, mas é um emaranhado, né, ali disso. Você acredita que o desejo é inimigo do amor? O que você acredita? Falar sobre o desejo e o amor não fica assim fácil para tão pouco tempo. Porquê? Porque eu tenho aqui um entendimento em que posso passar por várias ruas para chegar a responder. Mas eu vou tentar ser mais mente do que espírito. Realmente os romances movimentam um turbilhão de sentimentos. Eu posso dizer que quando há um dia que eu estava mais sossegada no meu local de trabalho, eu puxo a minha pen, que anda sempre comigo, e resolvi ir dar uma vista de olhos pelo segundo livro que escrevi. E às tantas, eu fazia atendimento ao público na altura, eu vejo uma senhora à minha frente e a senhora estava super preocupada comigo, ela olhava para mim assustadíssima porque eu estava a chorar. Ou seja, eu quando começo a escrever aquela cena, realmente vem um turbilhão de sentimentos e eu nem dei por isso, porque eu, quando estou a escrever pode cair um avião na rua que eu nem dou por isso, a sério. Eu estou concentrada, estou a escrever, estou nas minhas personagens, não dá, não ouço nada, não vejo nada e eu abstraí-me completamente e as lágrimas caíam, eu nem sequer percebi. Entretanto, parece que deixo à terra, como costumo dizer, e eu disse à senhora, não se preocupe, realmente eu estava aqui a escrever uma passagem do meu livro. Quando fala desejo e o amor, aquilo que eu deposito nas minhas obras, se calhar não é o amor que as pessoas querem encontrar dentro de um romance, porque para mim o amor inicia-se sempre na vida. E eu, ao longo da minha vida, eu tenho e conheci muita gente que desejava muita coisa, mas que não sabia o que era o amor. Não digo que o desejo seja o inimigo do amor, digo que o desejo é um veículo condutor ao amor. Porque se eu não desejar
chegar a algum lugar na minha vida, se não desejar conhecer o amor, eu não vou lá chegar. Para mim é mais assim. Eu deposito nos meus textos a procura incessante do equilíbrio, da felicidade e da alegria das minhas personagens dentro dos obstáculos que é a própria vida. O desejo delas ultrapassarem esses obstáculos. Se me for perguntar sobre o desejo e o amor carnal, então eu não sou propriamente uma autora que consiga escrever sobre esse amor carnal. Então é assim, Gozete, eu não sou propriamente uma autora de escrever sobre o amor carnal, o desejo carnal. Se calhar ainda não descobri bem o motivo. Não sei se por ser mulher e é expor-me, de facto, se bem que neste terceiro romance eu já dou aqui uma pitadinha de picante, está bem? Mas nestes dois ainda não. Houve quem me perguntasse, olha, falta o picante nos teus romances. Não sei, talvez por ser mulher, por haver a exposição, lá está a questão do senhor que me diz, olha, o seu marido é um homem muito feliz. E eu pergunto, porquê? Eu li o seu segundo romance. E eu fiquei a pensar, uau, falta-te muita coisa para lá chegares, mas pronto. Não sei se por isso. Talvez um dia chegue a esse momento, não faço ideia. Neste momento, aquilo que eu mais coloco nos meus textos, mesmo nos meus romances, é o desejo por encontrar o amor. O amor em todas as coisas, em todos os momentos, à medida que os obstáculos vão aparecendo. E lá está, no fundo, nós somos fruto de uma vida de obstáculos. E é preciso muita compreensão para conseguirmos amar cada obstáculo e nos libertarmos deles mesmos. É isso que eu passo, é isso que eu tento, pelo menos, passar para os meus textos, para as minhas histórias, porque é importante encontrar o amor. Eu não falo só no amor carnal, eu falo, reitero, pelo amor a todas as coisas, seja que coisas for. Lídia, isso mesmo, eu também acredito nisso, sabe, que o desejo, eu acredito assim, que o desejo ele pode ser utilizado como o iniciar, né, quando ainda não se tem uma maturidade, ou que precise desse sentimento, assim, muito, às vezes, vamos dizer assim, quando você tem um ideal e você deseja muito, então ele dá aquela força para você continuar, né, mas o amor é aquilo que, com certeza, a gente caminha para um dia conseguir e amar a todos. Mas eu super concordo com o que você falou. E ainda sobre o amor, Lídia, eu perguntaria o seguinte, porque muito se fala, né, e ainda se faz muita, vamos dizer assim, uma confusão com a questão do ciúme. Você acredita que exista amor sem ciúmes? Vamos ver. Se existe amor sem ciúme, olha, eu posso dizer, Gozete, que a minha vida, ao longo da minha vida, às vezes disseram que eu era muito ciumenta. Mas há uma coisa que eu sei, eu não sinto ciúme. Eu estou casada faz agora quase 25 anos, portanto eu tive 3 anos de namoro e não consigo, e já pensei várias vezes na sua questão, eu não consigo ver um momento em que houvesse ciúme, não consigo. A Lídia Palminha é uma pessoa muito acarinhada no meio poético. E não digo isto com ego, eu digo isto com realidade. Uma boa amiga minha, a Wanda, um dia disse assim: eu vou ao Museu João Mário e ninguém vê a Wanda entrar.
mas se a Lídia chega, toda a gente sabe que ela está a chegar. Não é porque eu vou espampanante, não é porque eu rio muito, não. É porque as pessoas gostam do meu abraço, gostam da minha voz, gostam da paz que eu lhes transmito. Isto não é ego a falar, isto é uma realidade. Então, onde quer que eu vá com o meu esposo, é esta a recepção que eu tenho. Há pessoas à porta à espera do meu abraço. Então, há um dia que, salvo erro, há uns 3 anos, 4, numa antologia, no lançamento de uma antologia, há um poeta que aborda o meu esposo e diz-lhe assim: epá, a tua mulher é uma pessoa incrível, onde quer que ela vá, está lá toda a gente, ela abraça toda a gente, ela tem uma palavra para todos. E o meu esposo concordou. E o outro pergunta: tu não tens ciúmes? E o meu esposo diz uma coisa engraçada: no dia em que isso deixar de acontecer, eu fico preocupado. Não temos que ter ciúmes de nada, nem de ninguém. Ele até acrescentou: não é por abraçarem-na que lhe vão tirar um bocado ou que vão desrespeitá-la, não. Ela é assim e no dia em que ela deixar de o ser, eu vou ficar preocupada. Porque eu sou assim, é a minha estrutura, sou eu. Durante bastante tempo eu não era assim tão expansiva, é verdade. Se calhar também pelo meio em que nós vivemos ou crescemos, mas há coisa de 7 anos para cá, esta é a minha forma de estar. Quando eu começo a entrar no mundo da literatura, quando começo a ler os meus textos, a ir aos eventos, é esta a minha realidade e é esta a realidade que eu abraço com o melhor de mim. Se o meu abraço consegue fazer alguém feliz, está perfeito para mim. Recordo-me que no âmbito do meu penúltima função profissional, haviam pessoas que iam ao meu gabinete só para ouvir a minha voz, porque diziam que a minha voz acalentava o seu coração. O meu abraço dava-lhes um ânimo para o dia. E isso para mim é simplesmente maravilhoso. Então, eu acredito que não há necessidade de haver ciúme. Não há necessidade de haver ciúme quando existe amor. E eu recordo-me de uma vez, passado pouco tempo de ter casado, nós fomos a um restaurante e estava uma miúda a babar pelo meu esposo. Eu fartei-me de rir, eu disse: uau, aprecia bem só a figuraça que a miúda está a fazer. Pá, dá-lhe um sorriso. Não tem que haver ciúme, eu não sou ciumenta. Apesar de muitas vezes me o terem dito, por diversos motivos, não, nem sequer, não acredito que seja necessário haver ciúme quando há amor. Porque quando há amor, há respeito, há compreensão. E o respeito começa sempre por nós. No dia em que eu não respeitar, eventualmente, o meu esposo, a primeira pessoa que eu não respeito é a mim mesma. Então, se eu me amo e se eu me respeito, eu vou amá-lo e vou respeitá-lo. Então, por que é que tem que haver ciúme? É este o meu entendimento. O ciúme é uma questão de prisão emocional, é uma necessidade que o outro tem de seja aquilo que for, porque depois o ciúme manifesta-se de diversas formas. Eu não sou nada de prisões emocionais. Nós temos que ter a liberdade de sermos nós mesmos, e isso não significa desrespeitar o outro. Volto a dizer, a primeira pessoa que nós desrespeitamos é a nós mesmos. E isso eu não faço comigo. Portanto, por lógica, também não faço com ele. E jamais, o meu esposo durante muitos anos, ele foi motorista de veículos pesados e fazia um internacional. Eu não tive ciúmes. Lembro-me de uma viagem em que um motorista, em que eu vinha com ele, e um motorista sempre a dizer: olha aquela loura, olha aquela morena, olha isto, e mais não sei o quê. Eu só me ria. E o senhor
às tantas disse-me, "Pá, tenho que... Isto é uma brincadeira de motoristas, peço desculpa pela brincadeira. Mas eu tenho que realmente dizer que você é fantástica, porque a minha esposa ficou em Espanha, porque ela passou-se comigo por causa de uma brincadeira de motoristas. Eu disse, eu não tenho que ter ciúmes. Quando ele não me respeitar, ele não se está a respeitar a ele. Ele é a primeira pessoa que não respeita, é ele mesmo. As ações ficam para quem as pratica. Então eu não tenho que ter ciúmes. Eu tenho que ser eu. É isto que eu penso. Bom, Lídia, que você tem essa consciência. Eu não acho particularmente egóico você falar de si sabendo que é uma verdade, né? Você tendo consciência que aquilo é algo bom, ou seja, se as pessoas gostam de estar ao seu lado, se sentem bem, por que não falar? Qual o problema? Acho que egóico é quando a gente enaltece a nós, desprezando o outro, mas em hipótese nenhuma, muito ao contrário, parabéns, isso significa valorização, que você conhece o seu valor e isso é muito importante. Eu lhe dou os parabéns de verdade. Lídia, você acredita que o escritor, né, e o intelectual, vamos dizer assim, ele tem uma responsabilidade ética com a sociedade? Porque eu acho que isso aí também está, né, interligado aí com essa questão, né, dessa questão do amor, daquela coisa que a gente um dia talvez vá conseguir com a nossa evolução espiritual. O que é que você acha? Gisete, então é assim, o tio Ben, do Homem-Aranha, o tio do Homem-Aranha disse assim ao seu sobrinho, quanto maior é o poder, maior são as responsabilidades. É nisto que eu acredito. Em termos de legislação, se bem que isso é descurado, a legislação diz a mesma coisa. O crime é mais ou menos gravoso consoante a posição da pessoa na sociedade. Ou seja, é mais grave se um advogado ou um juiz roubar uma carteira do que um carteirista que não tem escolaridade. Para mim, funciona assim. Ou seja, um escritor, alguém que escreve, alguém que coloca informação na sociedade, para mim, tem de facto quanta parte de responsabilidade ética. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não sei se me acompanhou tanto quanto me parece que acompanhou, mas eu sou terapeuta também holística. Eu faço vídeos onde nada estruturo, simplesmente deixo fluir. Também textos que têm a ver com a metafísica, por exemplo. E há uma coisa que eu tenho muito cuidado, é com a palavra. Porque estar a passar algo errado ou algo que vá suscitar algo contrário àquilo que é o meu coração e o meu ser, para mim é muita responsabilidade. Eu demorei algum tempo a entrar na terapia, exatamente por isso. Porque enquanto conhecedora de algo, é muita responsabilidade. E enquanto escritora, para mim é igual. E depois temos também a avaliação social, não é? Eu um dia destes estava assim um pouquinho chateada, porque estou farta de bloquear pessoas que vêm perguntar, és casada? Tens filhos? Ou oferecer empréstimos, como toda a gente sabe que acontece na rede social. E eu estava cansadíssima de bloquear pessoas, porque isto para mim é para bloquear e acabou-se, não há cá histórias. Mas estava mesmo cansada naquele dia. Então eu fiz assim uma poesia um tanto ou quanto rude, com algumas asneiras pelo caminho. Porque lá eu também as sei, não é? Cresci com elas, certo?
Eu estou só para dizer que partilhei com uma amiga minha e ela disse assim: Lídia, tu nem ponhas isso, não publiques. Eu, mas porquê? Porque não? A poesia até está bastante interessante. Ela disse, sim, é verdade. Puseste aí realmente tudo aquilo que tu sentias, mas é assim, hoje tu tens uma responsabilidade um pouquinho diferente daquela que tu estás aqui a colocar. E eu, ok, está bem, certo. E é verdade. Ninguém iria entender aquela linguagem vinda de mim, de forma alguma. Portanto, sim, temos muita responsabilidade ética. Não tenho qualquer dúvida disso. Nenhuma. Isso mesmo, Lídia. E se eu acredito que se todos nós, né, escritores ou não, tivéssemos um pouco mais de consciência, ou seja, tivéssemos o conhecimento, e aí tivéssemos, através desse conhecimento, possamos desenvolver essa sabedoria, né, e essa forma ética de ver, de respeitar o nosso próximo, de respeitar as diferenças, com certeza o mundo estaria muito, mas muito melhor. Mas sabe, eu sou muito otimista, sabe? Não sou aquela pessoa otimista sem uma realidade, né? A gente pisa ali no chão, o chão firminho para a gente não cair, mas eu sou sim muito otimista e eu sei que um dia a gente vai chegar lá, com certeza. Lídia, você tem um livro intitulado O Valor da Vida. E a gente está falando tanto, Lídia, agora, nesse momento, no valor da vida. Qual o valor da vida? Eu não sei aí em Portugal, mas infelizmente aqui no Brasil a gente vive momentos não só tristes pela pandemia, mas pela corrupção, pela violência e por tantas coisas que ainda assolam aqui o nosso país. Mas qual é esse valor, né, que você fala no seu livro da vida e como adquirir esse valor? A minha obra, O Valor da Vida, é uma obra um pouquinho especial, porque ela retrata, começa por retratar uma moça, uma rapariga de 16 anos que é engravida no início dos anos 70, onde, naquela altura, maioritariamente, as jovens eram encaminhadas para o aborto. Daí o ser especial. Quando eu ia à feiras do livro e apresentava o livro, muitas mulheres acabavam mesmo a chorar, porque lembravam daquela ação, daquilo que fizeram, do aborto que fizeram e nem sequer queriam, mas que foram conduzidas pela própria família por questões de vergonha e fosse o que fosse. Então este livro retrata o erguer de uma vida. E isso para mim é o verdadeiro valor da vida. Erguer, caminhar, ir. Então ao longo de toda a história, que também tem bases verídicas, ao longo de toda a história, esta personagem incessantemente procura o valor da sua própria vida. E o valor da sua própria vida é a última palavra do livro. Ok, felicidade é a última palavra. Então a Gisete pergunta, e o que é para si a felicidade? E para mim a felicidade é aplicar a sabedoria no meu dia a dia. É conseguir olhar para os obstáculos, compreendê-los, entendê-los, aceitá-los. Atenção, aceitar não é concordar. É caminhar com o amor, a gratidão e sabendo especialmente o nosso lugar. Nós vivemos numa sociedade onde meio mundo quer o lugar do outro meio mundo. Isso é errado. Para mim, é errado. E esta mulher, ao longo de todo o trajeto, ela quer estar apenas e tão somente no seu lugar.
e passito a passito chegar ao valor da vida, que é a felicidade. Muito de mim está aqui, de facto, retratado, porque no fundo todos os meus dias são em prol exatamente do mesmo, de encontrar a minha felicidade. A felicidade são picos, mas a minha maior felicidade é quando eu olho e digo, caramba, consegui fazer a magia da vida. Para mim a felicidade é fazer a magia todos os dias. Esta é, de facto, a minha maior conquista. Todos os dias tornar-me uma melhor pessoa, ser uma melhor pessoa. Essa é a minha felicidade. É a felicidade desta personagem também. Não poderia dissociá-la de forma alguma. Lídia, agora a gente vai tratar, né, de algo assim que a gente dá... Eu particularmente gosto muito, muito mesmo de poesia. O Portugal tem poetas fantásticos, né? A sua citação preferida é de um poeta, dramaturgo, escritor. Minha gente, Fernando Pessoa é tanta coisa, né? Mas ele é maravilhoso. Mas deixa eu te perguntar, o poeta ou a poesia estão fadados a se acabarem? Você acredita nisso ou não? Cosette, essa questão é interessante. A poesia não vende. Não posso dizer que vende a poesia, porque sentir a poesia, sentir as palavras, é preciso... Olha, eu detestava a poesia quando estava na escola. Detestava. Aliás, eu detestava a poesia até entrar no mundo da poesia e perceber o que era a poesia. Aliás, eu até achava que nem escrevia nada de jeito, não é? Mesmo os meus textos poéticos, eu não lhes atribuía valor absolutamente nenhum. Mas depois, quando eu entro no mundo da poesia, é quando eu dou muito mais apreço ao meu amado avôzinho, que já partiu há uns anos, há 30 anos, e ele era um poeta. Então, não vai acabar a poesia, nem vão acabar os poetas. Ainda mais eu sou uma pessoa que tira sempre o lado positivo do lado mais negativo. Eu sou assim. Eu acredito que o que possa acontecer mais negativo vai servir para eu aprender alguma coisa na vida. Eu só tenho que ultrapassar esse obstáculo. E quando eu começo a pensar, às vezes estou a fazer poesia exatamente por aí. E muita gente faz. Há muita gente que não tem essa consciência. Então, haverá sempre poesia. Haverão sempre poetas. Aqueles que nós conhecemos e que são eternos continuarão tão atuais. E vão aparecendo, eu tenho a certeza. Porque a vida é poesia. Nós, seres humanos, temos a capacidade de olhar para uma flor e ver vida nela. Porque ela está viva. E dessa vida nós temos a capacidade de a descrever. E basta essa descrição. E já estamos a fazer poesia. Eu demorei muito tempo a entender isso. E quando começo então em eventos de poesia, a conhecer também outros poetas e neste mundo, eu que achava a poesia chata, não entendia zerinho. Na escola, não, nada de poesia. Hoje eu gosto muito de poesia. É verdade que estou a passar assim uma dificuldade em ler poesia, porque, lá está, eu sou uma pessoa positiva. Eu extraio o melhor das cinzas, para dizer a verdade. Mas a poesia jamais morrerá. O poeta jamais morrerá. Somos todos poetas da nossa própria vida. Há muita gente que escreve muito bem mesmo, e não se considera como poeta, mas nós somos os poetas da nossa vida. E se nos pudermos a escrever sobre o nosso pedacinho de um dia,
tenho certeza que jamais morrerão, jamais terminarão os poetas e a poesia. Não tenho dúvidas disso. Ó, Lídia, parabéns, eu também. E achei lindo o que você falou, né, no final. Somos todos poetas de nossas vidas. Sim, a gente faz essa construção. E o olhar, né, para a nossa vida é que faz, sim, da nossa vida ser uma poesia melhor ou não. É óbvio que esse olhar, gente, tem que estar associado aos nossos atos, às nossas atitudes, né? Mas tudo parte daí. Parabéns, Lídia. Lídia, outra questão muito interessante que a gente queria saber é o seguinte: como Portugal se encontra hoje, atualmente, né, na cultura, na arte, na atualidade, como se encontra a arte, a cultura aí em Portugal? No que respeita ao movimento artístico em Portugal, eu penso que estamos muito mal, na atualidade. Estamos muito mal. Mas eu também penso que isto é uma questão cultural. Olha, há 30 anos atrás eu tive um grupo de crianças ao qual escrevi peças de teatro, ensaiei, também atuei com elas e mesmo sendo crianças, os pais faltavam às atividades artísticas destes miúdos. Eu recordo-me, naquela altura, levei 2 grupos à minha terra, ao qual não foi pedido entrada. O Instituto Português da Juventude pagava as deslocações e a atuação dos grupos. E as pessoas não apareceram, não houve grande afluência, porque faltam as raízes culturais. E as raízes culturais não é só o ir. Eu falo também em amizades, em socializar. E eu continuo a achar que está aqui um grande trabalho para fazer. As pessoas acomodam-se muito. Olha, contra mim falo, muito sinceramente, Rosete, contra mim falo. Ainda no outro dia tinha aí uns espetáculos e eu estava a pensar e acomodei-me. Quando eu falo no outro dia, falo há 2 anos atrás, está bem? E acabei por me acomodar. Eu acomodei-me por uma razão muito simples. Porque eu quando eu vou de alma e coração. Eu não vou para criticar nada. Eu vou para usufruir. E esta questão social acaba por atropelar um bocadinho a questão cultural. Não tenho muitas dúvidas disso, ou pelo menos é isso que acontece comigo. Eu já entrei em concurso, ou melhor, eu já fiz trabalhos para entrar em concursos literários que depois nem sequer nem sequer envio os meus trabalhos. Porque eu quando eu vou de alma e coração. Eu não vou à espera de nada de ninguém. E é esta a minha postura na vida. Tudo aquilo que eu faço de alma e coração. E não vou à espera de nada. E muito menos vou para criticar seja quem for que esteja em cima de um palco. Ou que apresente outro tipo de arte qualquer. Não tem nada a ver comigo. E dói-me o coração de estar num teatro e ao meu redor só ouvir críticas de que A, B ou C podia ter feito melhor, podia estar melhor. Isso parte-me o coração, mesmo. Vou ser muito sincera e honesta. Mesmo. Então, no fundo, para mim, esta questão já é o suficiente para me retrair. Por isso eu falo também contra mim falo. Tem também, por exemplo, muito que eu ouvi em feiras do livro. Eu só tenho o 12º ano, para dizer a verdade, na área de contabilidade e gestão. E tinha pessoas que me perguntavam, é licenciada em quê? Eu dizia, não sou licenciada. E as pessoas baixavam o livro e deixavam na bancada. Então é licenciada em línguas, é licenciada em português. E eu não sou licenciada, eu só tenho o 12º ano.
e o livro ficava. Eu lembro-me de uma vez um casal em que o senhor olhou para mim e recordo-me dos olhos dele dizer, olha, profunda admiração pela forma como está a apresentar-me os seus 2 livros, eu vou levar os 2. A esposa caiu-lhe em cima, reclamou e ele disse, não, estes livros, só pela forma como a autora está a falar deles, só têm que ter algo de bom dentro. E isso para mim ficou-me para a vida. Foi em Aveiro, numa feira do livro em Aveiro, e não vou esquecer. E aconteceu-me também no Alentejo com 2 casais, após a saída de alguém que, não sendo licenciada, deixou lá o livro. Foi interessante que ambos os 2 casais levaram também os 2 livros. Para mim, o movimento artístico está de facto muito em baixo, por uma questão cultural e social. E muito honestamente fica o meu desejo de que algo mude, porque os artistas merecem isso mesmo. Mesmo porque quando alguém se entrega de alma e coração, é bom, é muito bom que se olhe para a entrega e não se olhe propriamente para o resultado, porque eu posso até não ser a melhor escritora do mundo, porque não sou, estou muito aquém disso, mas aquilo que eu escrevo é de alma e coração, e eu sei que alguém chora e que alguém ri, e acontece com os outros também. E depois temos a questão financeira, que é muito importante. Os vencimentos permanecem, o custo de vida aumenta e algo é cortado. E a primeira coisa a ser cortado, sem dúvida nenhuma, que são os movimentos artísticos. Porque nós precisamos, efetivamente, de comer. Tristemente, mas é aquilo que eu sinto. Poxa, Lídia, ficamos tristes em saber, né, que isso é uma realidade, infelizmente, não só aqui do nosso país, porque a gente também vive esse problema, né, de não divulgação, de bons conteúdos, a não divulgação de artistas bons, né, mas que são abafados por esses grandes artistas e que, às vezes, a qualidade não é tão boa, mas é comercial, então tá tudo bem. E é triste mesmo, porque... E o que eu achei, assim, também bem triste é as pessoas lhe cobrarem uma formação acadêmica para ser artista, para ser escritor. Gente, a arte é a única profissão, ou talvez uma das únicas, vamos dizer assim, que você não precisa ter qualquer curso acadêmico. A arte é inspiração, sabe? É o olhar que você tem sobre as coisas e é este dom maravilhoso. Você pode sim se especializar, você pode sim fazer um curso, né? E aprimorar sua arte, mas necessariamente você não precisa, para você ser pintor, fazer um curso de pintura. Para você ser escultor, você fazer um curso de escultura, de artes plásticas. Enfim, não tem. Para você ser um escritor, você não precisa ter um curso de literatura, de português, de línguas. Negativo. A arte está aqui dentro e ela flui muito naturalmente quando se é artista. Mas são coisas que a gente, né, vai vivenciando e vai superando, Lídia. Eu espero que Portugal, né, aos poucos vá tendo esta visão, né? Ou talvez dessas pessoas aí que acham, não sei se é uma geral aí, se de repente são uma maioria que pense assim, mas se pensar é lamentável, é uma prova que não conhece realmente a arte, tá bom? E força aí, continue com o seu trabalho maravilhoso, porque isso é o que importa. Lídia, ainda ficando aí em Portugal, na Europa, a gente sabe que a Europa já foi o berço cultural mundial, ou seja, do mundo. E você acredita que atualmente, né, a Europa está carente de artistas? O que é que você acha?
Eu acredito que a Europa não está carente de novos artistas. Eu acho que se deve realmente olhar para os artistas. É um nicho, esta coisa do artista. É um nicho, é muito complicado. Esta resposta vai um pouco com a outra questão. Cultura. É uma questão cultural, mas é, acima de tudo, também social. Não tem a ver com o aparecimento de novos artistas. Tem a ver com o ver os artistas. Um dia destes eu vi uma entrevista de um artista português que dizia que tinha sido convidado para fazer o papel de um idoso. E ele recusou. E perguntaram-lhe porque é que ele tinha recusado. E ele dizia, porque iam envelhecer 20 anos e há artistas maravilhosos com essa idade. E isto é fantástico. Mas lá está. Não é o aparecimento de novos artistas, se bem que eles vão aparecendo, não. Eu penso que o problema da cultura mundial não é a necessidade de aparecerem novos artistas, mas a necessidade de olhar para os artistas. Acho que é aí que está a falta, a falha. Eu penso que cada vez mais se olha para a vida privada dos artistas e não se olha para aquilo que eles fazem, para aquilo que eles são, de facto. É sempre bem-vindo a novos escritores, novos artistas plásticos, novos autores, claro que sim. Mas que se olhe para cada um deles de forma individual, como seres humanos e com entrega, porque há muitos que têm uma entrega maravilhosa e isso sente-se quando se está sentado numa cadeira a olhar para o palco, quando se está a ver um filme, quando se vai a uma exposição de pintura, isso sente-se, que se olhe para os artistas que existem e que são muitos e são tão, mas tão bons, que não caiam propriamente no esquecimento, como acontece tantas e tantas vezes. É aquilo que eu sinto. Lídia, esta realidade, infelizmente, também não foge do nosso meio. Eu tinha dito isso, né, inicialmente, quando você falou da cultura aí em Portugal, dessa questão aí que não está nada legal, e eu concordo sim com você. Os bons artistas são pouco notados, são pouco divulgados, é uma realidade, né, muito dura para quem é artista. Aqui no Brasil, dificilmente você que é artista vive do seu trabalho, que é lamentável, porque não tem nada melhor do que você fazer aquilo que você ama, você deixa ali a sua impressão, aquela energia passa para outra pessoa, chega até aquela pessoa e faz um bem danado, maravilhoso. E infelizmente a gente vê que não é só, essa triste realidade não é só nossa, né? E vamos aí tentar fazer com que aos poucos, né, isso se multiplique. Esse canal, apesar de ainda muito pequeno, mas tem esse, ou pelo menos quer ter, né, com mais expressividade, vamos dizer assim, esse papel, dando sim voz, mostrando os talentos que tem aí, gente, são tantos aqui no Brasil, em Portugal, na Europa, no mundo, e que infelizmente não são vistos, não são aplaudidos e que merecia muito, né? E, enfim, eu acho que isso realmente, como você falou, uma falta de cultura, uma falta de conhecimento, uma falta de sabedoria, né? Porque cada vez mais parece que o caldo cultural vai ficando, como diz o nosso querido Ariano Suassuna, com um gosto médio, um gosto não muito bom. E por isso, gente, que a gente tem que buscar coisas boas, coisas saudáveis, que façam a nossa vida, sim, algo melhor. E a cultura, a arte, ele tem esse papel, né, de transformação, quando a gente deixa que realmente ela faça, que ela tenha esse papel na nossa vida, seja dentro e que reflete para fora
de nós. Bem, gente, a gente vai ficando por aqui. A gente tem muito a agradecer a Lídia. Lídia, beijão no seu coração, beijo a Portugal, beijo a Santarém. Sua cidade é linda. Eu, particularmente, não conhecia, tá? Então, quando quiseres vir aqui ao Brasil, por favor, me chama aí que a gente sim vai dar um rolê bem legal. Pra você conhecer também esse Brasilzão imenso, né? Um beijo no coração. Vocês fiquem com Deus. Um abraço fraterno, que a semana venha cheia aí de muita paz, muita luz, tá bom? Para todos nós. Um beijo aí também à galera de Portugal, pessoal, a Judite que nos assiste sempre, está sempre aqui conosco. Beijo no coração, Lídia. Brigadão. Vocês vão ficar agora com as considerações finais da nossa querida Lídia Palminha, direto de Santarém. Beijo, até domingo, se Deus quiser. Terminando então, este meu primeiro livro já não está à venda, portanto foi uma tiragem de 300 livros, não mais. Quem tem muito de mim, mais do que eu pensei que cá estava, só tive essa noção já depois do seu lançamento. O meu segundo e o terceiro livro está à venda através da editora Vieira da Silva Edições e através do site uc.pt, e o livro de textos poéticos ainda tenho para venda através de mim mesma, onde eu faço personalizado o meu autógrafo, a minha mensagem, para quem realmente quiser levar um pouquinho de mim. Estes são os livros em nome de Litas Ricardo. A partir daqui, tudo o que vier a nascer é com Lídia Palminha, porque a Litas deixa aqui um grande, apesar de serem só 3 livros, para mim, pessoalmente, uma boa obra. E daí que já me despedi, inclusive, da Litas. Encontro-me no Facebook, com o nome de Lídia Palminha. No canal do YouTube, portanto, eu tinha o da Litas Ricardo e estou neste momento a transferir os vídeos todos para a Lídia Palminha e a encerrar este capítulo da Litas, porque a Litas abriu-me as portas do mundo quando eu era pequena, abriu já em adulta, mas é a altura de viver de facto aquilo que eu sou, que é a Lídia. Olha, profunda gratidão. Eu espero, muito sinceramente, que esta entrevista tenha, valorize de alguma forma o seu canal, porque para mim é muita gratidão. Eu sinto-me muito feliz neste momento, uma honra profunda por ter estado aqui. Por ter partilhado um pouco de mim, e estou emocionada. Gratidão imensa, imensa, imensa por esta oportunidade. Acima de tudo, oportunidade. Estou aqui. Gratidão imensa, simplesmente.